Olá, para quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão nos dando um oi aí, uma boa noite, para a gente ver se está tudo ok com a nossa live. Nos ajudem a compartilhar, que é para chegar ao maior número de pessoas, né? A nossa conversa de hoje. Isso, ó, já tem o pessoal chegando. Marçandra, boa noite. Como de costume, a gente vai esperar alguns segundos, né, até o pessoal ir entrando. Alex, querido, beijão. Enquanto isso, a gente vai compartilhando aí para aumentar o alcance da nossa live. O som tá bom, pessoal? Estão nos ouvindo bem? Ótimo. Para quem está chegando aí, hoje a nossa temática é a qualidade de vida em tempos de pandemia. Estamos aguardando alguns segundos, que é para o pessoal ir entrando e compartilhando aí nas suas redes sociais, e a gente já dá o início aí oficial à nossa live de hoje. Olá, Vânia querida, beijão para ti, tudo de bom, a Verinha. Muito bem, a gente já tem um público legal aqui com a gente, vamos dando início então agora oficialmente aí a nossa live de hoje. Boa noite, então, a todos e todas. É com alegria que damos início aí à nossa 10ª live do Espaço Chão da Escola. Espaço esse que foi criado para ficar mais perto de vocês e também para dar voz aí à classe trabalhadora. Muitas pessoas têm manifestado nas redes sociais a preocupação com o peso, com doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, respiratórios, que acabam sendo aí um motivo de muita angústia neste período aí de pandemia. Sem falar que os especialistas na área da saúde vêm insistindo na importância aí do controle de peso, de uma alimentação saudável e exercícios físicos. Mas ninguém melhor para conversar sobre este tema do que as nossas convidadas, né, da nossa noite de hoje, que vão estar aí fazendo um bate-papo, onde a gente vai abordar essa importante temática de hoje, que é a qualidade de vida em tempos de pandemia. Então, com muita alegria, a gente tem a honra, né, de estar recebendo hoje no Espaço Chão da Escola duas profissionais que são muito importantes aí para a nossa educação, nossas amigas, que sempre estão com a gente aí nos ajudando a cuidar da saúde dos nossos docentes. Então, vamos chamar aqui elas, que elas já estão na sala nos aguardando. Então, Jureci Machado, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, é uma honra, um prazer estar conversando, né, de uma forma diferente das outras vezes em que eu estive conversando com os professores. E estamos aí para sanar algumas dúvidas também em relação a esse momento tão delicado. E nós, como profissionais da saúde, temos também esse dever de dar a informação correta para as pessoas, para estar melhorando essa qualidade de vida e diminuir um pouquinho essa carga de estresse e principalmente auxiliando no controle de peso, né, das pessoas, que esse está sendo um baita de um problema. E eu vou te dizer o seguinte, Regina, que nunca foi tão necessário emagrecer como nesse momento. Depois nós vamos conversar sobre isso. Oba, vamos conversar, então, vamos ver o que a Jureci tem para nos dizer. A Jureci Machado, que é nutricionista, então vai nos ajudar, inclusive dar algumas dicas aí nesse período de pandemia, o que a gente pode ir fazendo. Também temos a alegria de estar recebendo a nossa querida Daniele, seja bem-vinda, que é fisioterapeuta, né? Que tem um projeto muito bacana com os professores municipais. Dani, seja bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite, Regina. Obrigada pelo convite. Boa noite, Jureci. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. E é um prazer, também uma honra estar aqui com vocês.
e me colocando à disposição, né, nesse período realmente bem complicado que a gente vem passando, colocar, né, o meu trabalho, o meu serviço também à disposição, mais uma vez. Eu estou longe, né, das minhas alunas, as pros, a quem eu dava aula, da rede, e também, mas assim mesmo é uma maneira da gente se aproximar novamente, né, e continuar o nosso trabalho. Muito bem, gurias, assim, ó, já tá todo o fã-clube aí, viu? Nós temos 25 pessoas conectadas com a gente, tem a professora Ana Lumaral, a professora Eniro, o professor Tiago, a Ana Lúcia, vários recadinhos que a gente vai lendo aí no decorrer da nossa live, tá? Então vamos, gurias, dar início aí à nossa primeira rodada do nosso bate-papo de hoje, tá? Lembrando que quem está nos acompanhando pode estar enviando questionamentos, comentários, aproveita e dá uma boa noite nos comentários, compartilha a nossa live de hoje, que é para a gente aumentar o alcance. E o nosso tema hoje é muito importante, porque ele vai discutir aí a questão da qualidade de vida em tempos de pandemia. Então, as minhas queridas convidadas, sejam bem-vindas e vamos dar início aí ao nosso bate-papo de hoje. Nessa primeira rodada, Jureci e Daniele, eu queria ouvir um pouco de vocês, olhando para esse cenário que está posto hoje da pandemia, voltado à questão das condições de vida. A gente percebe, assim, que vem sendo muito prejudicada, né, a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Isso porque muitas pessoas, durante essa pandemia, perderam seu trabalho, estão aí em período de isolamento social. O sedentarismo é algo que aumentou bastante nesse período. A questão de doenças físicas, mentais, muito sofrimento e até mortes faz parte aí hoje do dia a dia, né, da nossa população, da nossa cidade. Diante desse cenário aí que está posto, eu gostaria de saber de vocês quais são os maiores impactos dessa pandemia na qualidade de vida das pessoas daqui da nossa cidade. A gente observa, é nítido, teve muita alteração. Mas a partir do que vocês, enquanto profissionais, especialistas na área, o que vocês têm a nos dizer? Quais são esses impactos aí no dia a dia da nossa comunidade aqui de Passo Fundo? Nessa primeira rodada, a gente começa com a Jureci e depois a gente vai invertendo a ordem de quem inicia, certo? Então, Jureci, minha querida, a palavra é tua. Então, tá. Olha, Regina, eu sempre falo que as coisas difíceis que vêm para a gente tem que aprender com elas, tá? E esse momento de isolamento é um momento para as pessoas aprenderem a enxergar coisas que até então não enxergavam. E o que eu tenho observado, tá? É lógico que no primeiro momento, no primeiro mês que começou esse isolamento, as pessoas tocaram o terror, as pessoas enlouqueceram, as pessoas engordaram, as pessoas comeram as paredes da casa, e agora as pessoas já estão começando a refletir sobre isso. E eu vejo isso como muito positivo nesse ponto. Porque aquele pânico todo do primeiro mês, que foi bem natural, eu, inclusive, também achei que ia surtar, porque, né, sem saber o que ia dar, acredito que as pessoas começaram a se reinventar de outras maneiras. E uma das coisas que eu vejo, assim, de positivo, é que eu tenho recebido, assim, a procura de muitas pessoas que, não, agora que eu estou em isolamento, eu estou podendo pensar e refletir sobre o meu hábito alimentar, estou podendo parar e fazer as minhas refeições. E isso é muito positivo. Então, a gente tem que pegar essa fase negativa e transformar em algo positivo. Então, aprender a olhar dessa maneira. Então, é natural que as pessoas aumentem o seu grau de ansiedade, só que quando as pessoas estão ansiosas, elas têm uma tendência aumentada a querer comer mais doce. E quando você come mais doce, gera mais ansiedade. E aí você entra numa roda gigante de problemas. Então, por isso que é a questão do controle, o equilíbrio e a ponderação. E uma das coisas que eu sempre oriento as pessoas, que faz muita diferença, é procurar não mudar o seu estilo de vida. Em que sentido? Que tem pessoas que
parece que entraram de férias, né? Vão dormir tarde, amanhecem assistindo, né, programas, acordam tarde, daí não fazem as suas refeições de forma correta, e assim vai desequilibrando toda a nossa questão metabólica. Então, é importante manter mais ou menos uma rotina, e essa é a orientação que eu dou principalmente para os pais em relação aos filhos, que mantenham essa rotina de dormir cedo, acordar cedo e manter a sua programação normal. Manter aquela rotina diária e principalmente em relação ao hábito alimentar. Então, e é importante a gente aprender agora nesse momento, colocar aqueles hábitos que pela correria a gente não consegue. E eu vou te dizer que assim, ó, tem pessoas que eu atendo que às vezes dizem assim, bah, eu tô na correria o dia todo e eu não vou ao banheiro, eu não tomo água, eu como qualquer porcaria que eu tô passando porque eu não tenho tempo para, não consigo comer. Então agora é o momento para refletir e reorganizar esse estilo de vida. E adotar essas formas corretas, que aí quando terminar toda essa função, você já está reorganizado. Aí é menos um problema para você organizar. Então, eu tenho muitos pacientes que agora, assim, ó, estão emagrecendo absurdamente, porque estão aproveitando isso. Até então, estavam gordinhos, estavam com aquele hábito alimentar incorreto, e até então tinha muitas festas onde bebiam, comiam exageradamente, e agora não, agora tem que ficar mais em casa. Então, é um momento para isso. Então, eu sempre falo que a gente tem que aproveitar esse momento negativo e transformar em algo positivo. É um momento para a gente reequilibrar, para a gente se organizar. Ótimo, perfeito, Juricy. Aí, ó, já dá um pouco mais de esperança aí, né, no cenário que está posto. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais essa questão aí da alimentação saudável, das atividades físicas. A gente continua aí nas próximas rodadas. Dani, minha querida, a situação que está posta aí, difícil, né, complicada, gera muita angústia, muita tristeza, né, porque a gente olha para o cenário assim, gera até uma certa desmotivação, né? Inclusive para fazer atividade física, né, Dani? Isso. Dani, o que você percebe, assim, nas tuas pacientes, nas pessoas que você tem contato, aqui no nosso município, quais os principais impactos no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas nesse momento aí que a gente está vivendo? Então, Dani, a palavra é tua. Obrigada. Então, eu, na minha área, né, como fisioterapeuta, ele me levou a trabalhar com pilates. Então, é o que eu trabalho no momento, né, que é um exercício físico. Então, eu trabalho com o corpo, com movimento. E eu notei que, principalmente no início, né, onde a gente teve que ficar realmente em casa, onde as academias fecharam, onde os estúdios fecharam, as pessoas pausaram, né, essas atividades físicas. E eu ouço muitas pessoas falarem em quando tudo passar, quando voltar, eu retomo minha atividade física, né? Mas não é o momento, a gente não pode pensar isso porque a gente não sabe o quanto vai durar, como é que vai ser o nosso futuro, né? Então, isso é uma preocupação grande. As pessoas aqui a gente nota, as pessoas, o momento agora, né, é de isolamento, de permanecer mais em casa, de procurar não sair, né, para fazer nem a sua atividade física. Então, as pessoas pausaram muito, se isolaram, tanto socialmente, deixaram de fazer trabalhos em grupo, né, os exercícios físicos não puderam mais ser feitos em grupos, e também deixaram de ir frequentar lugares públicos também da cidade para fazer isso, essas atividades. Então, o que aconteceu? Quem teve mais disciplina, o que eu notei com os meus, né, os meus clientes lá do estúdio, 2/3 deles preferiram continuar, mas fazendo em casa. No momento, eu estou atendendo eles de forma online, né? Então, eles estão em casa fazendo os exercícios físicos e por videochamada eu dou as minhas aulas a eles, né? Eu oriento eles, mas nem todos. Muitas pessoas pararam totalmente, né? Alguns estão esperando para que a gente volte para o presencial, outros desistiram totalmente do exercício físico, né? E o problema é que, e eu me coloco até junto com esse grupo de pessoas que estão trabalhando de forma remota, né?
permanecem horas do dia sentados na frente do computador, na frente do celular, né, naquela mesma posição, sem se levantar da cadeira, às vezes, muitas vezes, adotando uma postura errada, porque ninguém consegue ficar por muito tempo numa postura correta, né? E também foi uma mudança muito grande, muito brusca no modo de trabalho. Então, eu acredito que a exigência mental sobre todos está muito grande também, né? De usar uma nova ferramenta que eles não estavam acostumados a usar, de prazos que eles precisam seguir novos agora. Então, mentalmente, eles também estão prejudicados, né? E, às vezes, o próprio lazer, que antes era feito na rua, mas não, a gente, da cadeira do computador, a gente passa para o sofá, na frente da televisão, é séries, é filmes. Então, a própria socialização não pode ser mais presencial, então ela ficou também pelas redes sociais, a gente conversa com os familiares e os amigos, então ficou muito virtual tudo e muito parado, né? Isso aumentou muito o sedentarismo. Isso acaba causando mais dores, né, para quem já tinha algum problema físico, dores musculares, articulares, também problemas cardíacos, respiratórios, circulação também, vascular fica muito complicada, é muito tempo na mesma posição, né, das pernas, e uma que é bem preocupante também é a diminuição da imunidade, né, o exercício físico, dentre outros, a alimentação, tudo que a gente sabe que é importante, são importantes para o aumento da nossa imunidade. Então, é um risco grande que a gente corre, principalmente diante do vírus que a gente está combatendo, né? Então, diminuir a imunidade. Então, a gente precisa, na verdade, adotar, mesmo em casa, uma atividade física e outros hábitos saudáveis nesse momento, não esperar passar. Ótimo, Dani. Eu até me arrumei aqui na cadeira, viu? Acho que todo mundo fez isso em casa quando tu falou aí, a gente fica todo desajeitado, né? Na hora de assistir um filme, de ter utilizar mais os espaços virtuais. Eu acho que, de fato, viu? Temos que te ouvir várias vezes, viu, Dani? Uma coisa que me passou aí essa questão da imunidade, tá? Inclusive, tem alguns especialistas falando isso, né? Que as pessoas que acabam ficando em casa, que descuidam dessa questão da imunidade, estão até mais propício ao vírus do que as pessoas que estão aí trabalhando ativamente durante essa pandemia nas áreas de risco, né? Então, acho que essa é algo que chama muito a atenção da nossa comunidade. Não basta só a questão do isolamento social, precisa ter esse cuidado com a saúde, né? E fica aí o alerta. O isolamento social, ele é importante, ele é fundamental nesse momento, mas associado aí à questão do cuidado com a saúde. Meninas, assim, tá difícil de manter algumas coisas, né? Inclusive a questão das atividades físicas que vocês trouxeram, essa questão da alimentação saudável, a gente tem uma parcela significativa das pessoas da nossa comunidade que, inclusive, estão desempregadas, tá? Que é algo que está muito presente aí. Queria que na fala de vocês, assim, que alternativas a gente vai tendo, tem uma das perguntas que a gente aprofunda um pouquinho mais isso, para, inclusive, as pessoas que estão com um pouco de dificuldade, né, de buscar daqui a pouco em outros espaços por conta da questão da remuneração, da vulnerabilidade social, econômica na qual a gente se encontra na nossa cidade. Dani, assim, tu falou várias coisas que eu considero importante aí para nossa conversa de hoje. Tem aí no nosso segundo bloco, a gente vai conversar um pouquinho se é possível manter a qualidade de vida diante de todo o cenário que está posto aí, inclusive a questão econômica, né? Questão econômica, questão social, acho que é importante vocês nos ajudarem a pensar em algumas alternativas, tá? Então, nessa segunda rodada, a gente começa, então, com a Dani e depois a gente passa para a Jureci. Dani, é possível manter a qualidade de vida em tempos de pandemia? Então, eu acredito que sim, que é possível. Não que vai ser uma tarefa fácil, né? Eu acredito que não seja uma tarefa fácil e também ela é diferente. A busca pela qualidade de vida nesse momento ela é diferente do que a gente fazia antes, né? A qualidade de vida ela é o de bem-estar físico, de bem-estar mental, além do espiritual, do social, como tu falou, que envolve também a questão financeira, também complica muito, né? Então, e a gente também com problemas financeiros vai ter problemas
que também vão interferir na sua qualidade de vida, com certeza. Então, a pandemia, como eu falei, ela dificultou e ela transformou o modo. A gente tem modos de buscar essa qualidade de vida, claro que não vai ser da mesma forma e com a mesma facilidade que a gente encontrava antes, né? A gente não consegue mais fazer, então, como eu falei, a gente tem que, o certo, né, a gente permanecer nesse distanciamento, permanecer em casa, mas o que a gente pode fazer em casa, né? Estando em casa, ou não podendo frequentar um lugar público, ou não tendo condição financeira, então. Então, o que eu acredito que possa ser feito, eu acho que tem benefícios, né? Eu acredito que o momento também, ele é um momento diferente, mas como a Júlia falou no início, eu acho que é um momento que pode ser visto de uma maneira diferente também, e a gente procurar a parte boa disso tudo. Se é que a gente pode falar dessa maneira, né? Mas a gente, tanto na segurança do nosso lar, a gente vai se arriscar menos a não né, não sair à rua, não sofrer essa questão do medo que nos leva, nos limita muito. Então, eu acredito que a gente pode buscar coisas dentro de casa mesmo para fazer, né? E também eu ouvia muitas pessoas falarem que faltava muito tempo para incluir uma atividade física, né? Elas trabalhavam muito, elas não tinham tempo, eram muitas horas de trabalho, trabalhava até altas horas, não conseguia incluir, né, atividade física. Eu acho que isso foi uma das coisas do benefício desse momento que a gente está vivendo, né? Como a gente muitas vezes está trabalhando em casa, né? Que algumas pessoas que podem conseguir trabalhar em casa, e elas podem também incluir a atividade física no mesmo ambiente onde elas estão, né? Então, eu acho que vários profissionais da área da saúde tiveram essa possibilidade de poder fazer esse atendimento remoto, né? Então, hoje a gente pode ter acesso a vários profissionais que vão nos atender online, né? Então, eu acho que até para essa perda de tempo, então tu já está trabalhando, tu não precisa te deslocar, tu não precisa correr o risco de sair na rua, te expor, e tu pode ficar dentro do teu lar fazendo isso, né? Acho que isso beneficia bastante. Só que o que precisa ter é uma rotina, né? A gente não consegue seguir, né? Então, a gente vai ter que fazer uma rotina, incluir isso, além de outros hábitos, colocar atividade física junto, e também ser muito disciplinado para isso, né? Tudo exige uma certa disciplina, né? Então, no início, tudo é muito mais difícil de começar, mas depois eu acredito que sim. E eu acho importante para quem, claro, tem pessoas e cada um tem a sua possibilidade de procurar uma atividade física, de pagar por uma atividade física, seja ela presencial ou online. Existe a possibilidade da gente, nas redes sociais mesmo, procurar alguém que, né, alguma orientação, algum tipo de atividade, de exercício, como existe também a possibilidade de a gente procurar um profissional, que eu acredito que é o mais seguro no momento, né? A gente procurar um profissional que a gente já conhece, a gente dá continuidade aos nossos exercícios que a gente fazia fora de casa, e se tem profissionais que podem nos oferecer isso em casa, segui-los, né, sob orientação, para fazer um exercício realmente que te ajude, que não prejudique, que não te leve, não desanime, né, porque não era bem o que tu imaginava que ia acontecer. Então, eu acho que isso é alguma coisa que seja voltada para cada um, né? Então, eu acredito que a gente pode, não que vai ser uma tarefa fácil a se adaptar, mudar tanto o estilo de vida, mas eu acho que é possível sim. Ótimo, Dani, obrigada. Jureci, tu viu aqui, né? Tem algumas que são tuas conhecidas aí, viu? Várias foram colocando aqui. A professora Rosane trouxe a seguinte pergunta, que depois tu vai falar no terceiro bloco sobre isso, né? Questão, é possível perder peso em época de pandemia? Depois, no terceiro bloco, a Jureci vai falar um pouquinho em específico sobre isso. Jureci, é possível manter a qualidade de vida mesmo em períodos de isolamento social? O que tu avalia aí sobre isso? Jureci, nós não estamos te escutando. Oi? Isso, agora sim, ótimo. O microfone não... Como eu comentei bem no início da nossa conversa, nunca foi tão necessário emagrecer como agora, tá? Por quê?
Porque todo mundo fala agora, desde que começou esse problema, todo mundo tem a preocupação em relação à imunidade, né? O que fazer para melhorar a imunidade, quais são os alimentos, quais são os fatores. Mas antes de você pensar em imunidade, você tem que pensar no seu peso. Por quê? Porque se você está com sobrepeso ou você ganha peso de uma forma muito rápida, você gera mecanismos inflamatórios para o teu organismo e isso acaba bloqueando a tua imunidade. Então, tanto é que as pessoas mais suscetíveis ao vírus são as pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade, né? Os idosos têm um fator de risco também, justamente porque eles têm mais mediadores inflamatórios. Mas às vezes você pega um idoso de 70 anos, que ele é fisicamente ativo, está no peso correto e se alimenta corretamente, ele tem menos fator de risco do que um adolescente que está com excesso de peso e está com todos esses fatores que evoluem para uma comorbidade. Então, é importante as pessoas entenderem todos esses fatores. Emagrecer é importante? Precisamos reduzir a ingestão de alimentos inflamatórios, açúcar, os farináceos, gordura de uma forma em geral, excesso de laticínios e, principalmente, meninas, avaliar a qualidade intestinal. Não adianta as pessoas começarem a tomar fórmulas mágicas para a imunidade se a funcionalidade intestinal não está ocorrendo. Então, pessoas que têm intestino irritável, que o intestino muito solto ou muito preso, pessoas que têm gases com frequências, que têm gastrite, que têm todos esses fatores, acabam comprometendo também a formação da imunidade. 70% da imunidade inata, ela é produzida a nível intestinal. O restante é através da convivência, do meio ambiente, dos fatores de exposição. Então, por isso que é importante, primeira questão é avaliar o peso. E quando iniciou essa questão do confinamento, as pessoas relatando apavoradas que estavam comendo. Então, eu estava analisando isso como 2 pesos e 2 medidas, né? Então, as pessoas estão isoladas, mas elas estão comendo demais, estão ganhando peso, e isso vai ser desfavorável. Então, é natural que toda essa mudança de rotina cause essa ansiedade, né? Como eu já comentei. Só que a gente tem que aprender a trabalhar essa ansiedade. E a rotina alimentar, ela influencia muito. Tanto é que se você tem na sua alimentação alimentos com alto índice glicêmico, alimentos com alta carga de açúcar, de carboidrato, vai gerar mais ansiedade. Se você comer muito carboidrato à noite, você não vai ter um sono de qualidade, que também é um fator importante para a imunidade. E aí você vai acordar cansado, irritado, mais ansioso e com os hormônios do estresse também mais ativos. Então, são alguns fatores que fazem toda a diferença. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar o momento e se reinventar, né? Pegar esse fator negativo e transformar em positivo. Aproveitar que você está em casa e criar o hábito da rotina da água, né? Que às vezes a gente está trabalhando e esquece de tomar água. A gente está trabalhando, às vezes, tanto na correria que esquece de comer nos horários corretos, e aí, quando vai comer, é um Deus nos acuda, né? Porque sai de perto. Então, são esses fatores que a gente tem que aproveitar agora, né? Então, agora, quem está em casa, não tem aquela questão, não tem o tempo para preparar alimentos. Está em casa, consegue preparar sua comida, fazer a sua refeição, né, correta, preparar sua salada, o seu bifezinho grelhado, o seu feijão. Então, não precisa estar comendo tanto industrializado. E esse é um fator importante para a gente também adotar, diminuir a carga dos industrializados, porque o mal da humanidade hoje é esse, né? A ingestão dos industrializados. A gente deixou de comer alimentos que estragam para comer alimentos que não estragam. E alimentos que estragam são favoráveis para a nossa saúde, tá?
Você pegar um pão caseiro, tá? Ele dura quanto tempo fora da geladeira? Se você comparado com um pão industrializado. Então, e a gente opta sempre pelo mais prático, né? Então, tudo isso a gente pode e deve estar colocando a nosso favor nesse momento. Porque quando a gente voltar à normalidade, você já está com esses hábitos já criados, né? De tomar um café da manhã adequado, não aquela coisa de pegar um pedaço de pão e sair correndo comendo. Você consegue sentar e tomar um café da manhã adequado. Então, é isso que a gente tem que aproveitar agora, né? Então, por isso que quando falam assim para mim, como ter qualidade de vida? Se tu for olhar a definição de qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, né, tu tem um piti, porque é um bem-estar físico, mental, social, financeiro. Nossa, é muito difícil ter qualidade de vida. Então, a gente tem que pegar alguns fatores, aumentar o potencial desses fatores para conseguir equilibrar aqueles outros fatores. Se eu não consigo ter um bem-estar financeiro agora nesse momento, pelo menos que eu tenha um bem-estar na minha alimentação, e todos esses fatores para equilibrar o psicológico, porque o nosso corpo responde aos fatores psicológicos. Então, é isso que a gente tem que levar a nosso favor. E nesse momento, né, Jureci, a qualidade na saúde, né, a qualidade de vida na saúde é fundamental, né, no momento que a gente está vivendo. Então, fica aí o alerta às pessoas da nossa comunidade. Jureci, essa rodada começa, então, com você agora. A grande questão aqui, né, das colegas, a questão da perda de peso, né? Eu queria ouvir de você, assim, que benefícios que a perda de peso tem para nessas doenças que estão postas, né, cardíaca, a questão da hipertensão, diabetes, no que a perda de peso ajuda, né, contribui para isso. E também, se tu quiser entrar aí na questão de responder, né, a professora Rosane, né, que pergunta, né, como perder peso aí, como perder peso em épocas de pandemia. Fica à vontade. Essa rodada, então, a gente começa com você, depois aí a gente passa para a Dani, tá? Ótimo. É que nem eu comentei, o excesso de gordura corporal, ele produz várias substâncias que são inflamatórias, tá? São substâncias danosas para o nosso corpo, e isso acaba agravando os níveis de pressão arterial, causa resistência à insulina, provoca também estímulo para câncer, depressão, vários outros fatores. Então, reduzir peso é extremamente importante. Quem tem problema de pressão alta, problema cardíaco, diabetes, ou reduz peso, Não tem outra alternativa, tá? É difícil, é um pouco delicado, porque quando a gente muda o nosso estilo de vida, a gente tem um pouco de dificuldade, mas é só no início. Todo início ele é difícil. Quando você inicia no emprego novo, é difícil, mas você, né, quando já consegue se acostumar, pega, né, o bonde andando e segue. E isso reflete também ao hábito alimentar. É natural que você tenha uma rotina que às vezes está meio bagunçada, mas você entrou nessa rotina, mas o teu subconsciente sabe que está errado, e muitas vezes isso te causa frustração e tu fica desanimado. E pelo fato de você estar desanimado, você come mais alimentos inflamatórios, você come mais doces, você come esses alimentos que acabam te dando a satisfação do momento, mas a longo prazo te dão essa insatisfação. Então, por isso que é o seguinte, você está em casa, confinado, precisa emagrecer, quer emagrecer, primeira coisa, reduza e não tenha em casa os doces, tá? Doce chama doce. Eu quero comer uma sobremesa. Comer uma sobremesa hoje, amanhã o teu corpo vai pedir de novo, e depois vai pedir de novo, e assim vai indo. Quem tem essa dificuldade de controlar o doce, eu sempre falo assim, fica 3 dias sem comer o doce, tá?
E aí tu consegue se livrar dessa necessidade, porque assim como a gente adapta com o doce, a gente desadapta, tá? E um dos maiores pecados que eu vejo, um dos maiores erros que eu vejo entre as pessoas que querem emagrecer e não conseguem, é que acabam restringindo demais determinados alimentos e acabam, às vezes, deixando de consumir outros que são importantes. E eu vou te dizer assim, ó, que um dos maiores erros que eu vejo entre as pessoas começa no café da manhã, tá? Quando você acorda, você não toma café da manhã, tá? Você tem 2 vezes a chance de ganhar peso, porque você vai comer mais à noite, tá? E teu metabolismo fica mais lento, então você vai engordar. Então, se você acorda, eu tomo café todos os dias, mas o que é o teu café da manhã? É um pão cacetinho com mel. Você acordou e você está começando a mobilizar a carga hormonal e você vai lá e bota um alimento com alto teor de açúcar. O que acontece? Você começa a superestimular o teu pâncreas a secretar muita insulina. Quando tu secreta muita insulina, você tem fome mais rápido, porque é metabolizado muito rápido. Jureci, trancou um pouquinho o teu áudio. Jureci, trancou um pouquinho o teu áudio. Se tu puder retomar um segundo aí atrás. Agora sim. Tá. Que eu falava em relação ao açúcar, né, pela parte da manhã. Isso acaba desequilibrando, principalmente, o equilíbrio ali, desequilibrando o metabolismo da insulina. Então, o que acaba acontecendo? Os níveis de açúcar no teu sangue, ele fica um sobe e desce. E toda vez que ele desce, tu tem mais estímulo para comer doce. Então, se você acorda e coloca doce de cara, na parte da tarde você vai querer comer doce. E vai ser aquela vontade absurda, que você quer comer chocolate, você quer comer bolo, você quer comer grostoli, você quer comer bolachinha com recheio, e assim vai. Então, por isso que é uma questão para a gente controlar e incluir principalmente proteína no café da manhã. E reduzir um pouquinho essa carga de açúcar. E uma dica que eu dou para as pessoas, tá? Uma dica preciosa, anotem aí, façam e depois me digam se não deu certo, tá? As pessoas geralmente têm uma necessidade de comer mais já no período da tarde, né? Após as 4 horas. Porque é um período, né, que o teu corpo ele já começa a se desprogramar em relação a alguns fatores. E nesse momento nós temos declínio da ação da serotonina, que nos dá o bem-estar. E açúcar estimula a serotonina. Então, por isso que a gente tem essa tendência de querer comer doce, tá? Então, o que a gente faz? Come doce? Não. A gente come alimentos que elevam essa serotonina. Então, no período da tarde, você colocar aveia, castanha, iogurte, leguminosas, tá? Grão de bico. Esses alimentos ajudam a dar uma normalizada nessa produção de serotonina e faz com que você consiga, no jantar, ficar uma lady, comendo bem comportada e equilibrando também esses níveis de fome. Então, por isso que é uma questão da gente controlar tudo isso. Então, a gente tem que entender o nosso corpo para agir a favor dele. Então, não é só no café da manhã eu comer uma maçã que eu vou estar emagrecendo. Eu preciso colocar proteína no café da manhã. Posso colocar um iogurte, posso colocar um queijo branco, ovos, um patezinho de frango feito em casa. Eu preciso otimizar esse aporte proteico do café da manhã para começar a normalizar e equilibrar todos esses fatores lá para o final da tarde. Então, isso faz toda a diferença, principalmente se tu tá em casa, tá? Então, eu falo para algumas pessoas, dependendo, janta esse horário, 4 da tarde, 4, 5 horas, porque é o horário que o nosso corpo ainda está metabolizando e ainda está programado. Depois das 18 horas, o nosso corpo perde a programação metabólica em relação aos carboidratos.
Então, se a gente come carboidrato nesse horário, vai acumular gordura. E aí você está em casa, está sedentário, não está fazendo atividade física, e o resultado não vai ser como você quer. Ótimo, anotamos tudo, né, meninas? Ó, tá. Várias aqui reagindo, viu, Jureci? Então a gente anotou. Dani, minha querida, assim, ó, até a professora Rosane colocou aqui que nesse período ela sentiu dores na coluna, tá? Eu, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu também falei, né, que essa semana, assim, travou minha coluna, não conseguia me mexer, assim. Eu vejo que é muito reflexo da falta de atividade física, né? Seja a simples caminhada, né? Até o supermercado, né? A gente fica muito tempo parado, sentado. Queria ouvir de ti, assim, quais são os benefícios do Pilates para nos ajudar aí nessa questão do excesso de peso, da hipertensão, da diabetes. Como que o Pilates pode ser um aliado nesse período de isolamento social? Então, a palavra é tua. Então, o Pilates, eu escolhi ele como ferramenta de trabalho, não por acaso, mas porque ele é um método que realmente ele engloba muito, ele é conhecido por coordenar corpo, mente e espírito, né? Então, eu acredito que não seja uma coisa que tem que ser trabalhada de forma isolada, né? E acho que é bem importante isso nos dias de hoje, onde a gente não tem problemas, né? A gente não pode separar o corpo do mental, né? Os dois caminham juntos. Então, isso é um fato bem importante no Pilates. Para que talvez nem todas as pessoas saibam, né, a origem do Pilates, mas ele foi criado por um alemão chamado Joseph Pilates, por isso que ele recebe o nome em homenagem ao seu criador. E é muito curioso, porque eu gosto sempre de falar disso, porque o Joseph, na década de 30, 40, ele escreveu livros, e lá ele já relatava a necessidade de uma boa forma física e de uma mente sadia, porque ele já deparava com uma realidade onde as pessoas estavam sobrecarregadas com as suas tarefas diárias, né? Elas estavam numa realidade que ele já considerava conturbada, né? E com muita exigência de trabalho. É engraçado porque eu imagino que naquela época ele nem imaginava o ponto que a gente chegaria hoje, né? Eu acho que ele ia enlouquecer se ele nos visse hoje, né? Do jeito que a gente vive. Então, já era uma realidade, já era um método que ele criou e que encaixava muito bem naquela época, mas décadas depois eu acredito que ele é muito precioso, e ele combina muito bem com o que a gente também está vivendo, né? Então, ele hoje a gente conhece como Pilates, mas na época que ele criou, ele chamava de contrologia, né? Por quê? Porque era um método, é uma atividade física, são uma série de exercícios que controlam todo o nosso corpo, né? E como eu falei, não separa uma parte da outra. É o corpo inteiro, é a mente. Esses exercícios que foram criados por ele, eles são exercícios que exigem uma prática correta, né? E bem orientada. São exercícios que envolvem fortalecimento muscular, alongamento também muscular, o que a gente é muito importante, né? E tem ligação direta, por exemplo, essas dores da coluna, né? Essa questão de permanecer muito tempo sentado. Mas mesmo que a gente permaneça muito tempo sentado, que a gente apresente, porque a gente não tem só esses fatores externos, né? Nós já carregamos uma genética que já nos traz, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, alguns problemas já articulares, algumas questões, né? Físicas. Só que se a gente também juntar, né, o externo com o interno e não fazer nada para mudar isso, também é um risco que a gente corre maior, né? Então, pelo menos, se a gente ter atitudes diferentes, a gente tem menos chances de gerar mais problemas para a nossa saúde, né? Mas não é só essa questão do Pilates, só a questão muscular, articular, né? Mas também tem muito a questão, é um tipo de exercício físico que envolve muito trabalho respiratório, né? E também, então essa questão respiratória, essa questão de trabalho de todo o corpo, envolver toda a musculatura do corpo, ativa muito a circulação. Então, a gente tem benefícios respiratórios, cardíacos, né, vasculares. Tudo isso traz benefícios.
e não só para o nosso físico, né? No momento em que a gente está vivendo, a gente também precisa de muito benefício para a nossa mente. A gente precisa acalmar muito ela também, né? E melhorar a qualidade. Então, tem também a questão mental. Quem pratica se depara com exercícios que exigem muito mesmo da sua presença, não só física, como da sua presença mental também. As pessoas não têm como separar, né? Porque o Pilates ele exige muita coordenação, muito controle. Daí vem o nome, né, da contrologia, né? A gente tem que estar muito focado naquilo que a gente está fazendo durante a prática. Então, um dos benefícios, eu acredito, para o Pilates hoje, essa questão física, dessa permanência muito tempo na mesma posição, da falta de movimento, dos problemas circulatórios que estão vindo e dos demais dos sistemas do nosso corpo, podem se beneficiar com esse tipo de exercício. Mas eu acredito também que seja uma dúvida das pessoas como o Pilates vai ser praticado em casa, né? Já que todo mundo, quando pensa no Pilates, lembra dos aparelhos do Pilates dentro do estúdio, né? Como eu falei, o meu estúdio, no momento, ele está fechado, porque eu dei preferência em atender as pessoas de forma online, por a questão do aumento que tem, né, da contaminação, o risco que a gente está tendo, e também tentar diminuir, né, esse aglomeramento e aumentar o distanciamento social. Mas o que eu fiz? O Pilates, ele tem como base do método uma série de exercícios que o Joseph criou, que são feitas sem os aparelhos, que são feitas no chão, que a gente chama de mat Pilates ou Pilates de solo. E o que a gente precisa para praticar? A gente precisa de um espaço, em qualquer lugar a gente pode praticar, sobre um colchonete. Quem não tem um colchonete, pode ser uma coberta, né, um edredom, alguma coisa que fique fofinha, que a gente possa deitar no chão e praticar esses exercícios. Então, isso tudo, isso é a base. Os aparelhos vieram, mas eles vieram, né, para melhorar para desenvolver o método, mas ele começou todo sendo feito, né, dessa forma. Então, em exercícios que também a gente pode, então, né, sob orientação, ser feitos de forma muito tranquila em casa. Muito bom, Dani. Diz aqui a Alessandra que participou da nossa live na sexta-feira sobre juventudes, ela diz o seguinte, ó, ótimo debate. Percebo que tomamos pouco sol nesse período também. Então, ela chama atenção aí para a importância de tomar sol, né? Considerando que se estamos em casa, aí também é uma boa oportunidade. A vitamina D é bem necessária, né? Vamos lá então, gurias. Agora a gente está se encaminhando aí para o final da nossa live de hoje, tá? Onde a gente vai fazer a nossa última rodada. Tem bastante gente com a gente aqui, colocando um pouquinho assim a importância do Pilates, a importância de uma boa alimentação, dizendo que vocês duas são maravilhosas e eu concordo plenamente, tá? Muitos elogios aqui. Tá bem legal, tá? Tá bem bacana aqui a nossa live. Jureci, assim, ó, encaminhando aí nessa última rodada, eu vou pedir para você fazer as tuas considerações finais e gostaria de que tu deixasse aí a tua mensagem para a nossa comunidade aí, né? Para a nossa comunidade, qual que seriam as tuas dicas finais aí para a gente melhorar a nossa qualidade de vida? O que tu pode trazer aí para nós nessa última rodada? Bom, aquelas dicas, Regina, que a gente já comentou, que eu acho que é relevante reforçar. Os fatores que são importantes agora, nesse momento, é incluir e adotar hábitos que até então nós não tínhamos. Então, as dicas que eu dou é aproveitar esse momento e tornar favorável. Criar o hábito da água, criar o hábito de ir ao banheiro, criar o hábito de se enxergar, de se observar, de fazer as refeições, principalmente com cautela e com equilíbrio. Não precisa aquela coisa de comer rápido, né? Mastigar rápido. O processo de mastigação ele é importante que seja feito de forma adequada, porque senão a gente acaba também comprometendo o processo digestivo. E aproveitar esse momento para se olhar, tá? Para se olhar o que precisa ser mudado e ir atrás, porque eu acredito muito no ressignificado das coisas.
eu acredito que esse momento que a gente está passando, ele é um momento para a gente adotar esses hábitos novos. E eu sempre falo que quem não evoluir nesse momento vai sofrer, porque esse é um momento de solidariedade, de enxergar o outro, de se enxergar e de adotar esses hábitos novos. Eu acho que esse momento a gente tem que tornar favorável e procurar trabalhar esse equilíbrio de corpo e mente, porque o corpo ele responde à mente. E da mesma forma, a mente também vai ter um reflexo em relação aos fatores do corpo. Então, a mensagem que eu dou é isso, de aproveitar esse momento e tornar favorável, de fazer as suas refeições, preparar os seus alimentos, fazer suas refeições com a família, em casa, com os horários estabelecidos. E não sair daquela rotina, porque quando a gente sai da rotina, a gente acaba desequilibrando também todo o processo digestivo. Se você era habituado a tomar café da manhã às 7 da manhã e hoje você vai tomar às 10, teu equilíbrio em relação à ação das enzimas e a própria digestão, ele acaba ocorre de forma errada, porque teu corpo estava habituado. Então, nós precisamos respeitar isso. Então, uma das dicas assim, que eu falo para as pessoas é não sair da sua rotina em relação aos horários e procurar dormir cedo, porque o sono é super importante para restabelecer o nosso processo fisiológico, a nossa ação hormonal, trabalhar o emagrecimento, o controle da ansiedade também. Então, se a gente dorme entre das 10 da noite, tá, até as 2 da manhã, é o período que nós temos maior ápice na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você dorme 2 da manhã, você já perdeu o maior ápice da ação desse hormônio. Então, você vai ter prejuízo em relação a isso. Então, procurar dormir cedo e acordar cedo e começar a sua rotina. Ótimo, muito bom, Juricy, muito obrigada, viu? Muito importante aí as tuas considerações. Dani, tuas considerações finais e o que você deixa aí como dicas para a nossa comunidade para enfrentar aí esse período de isolamento social. Então, eu acredito que eu teria uma mensagem antes das minhas dicas, que eu acho que uma coisa bem importante, que eu sempre defendi e hoje eu defendo mais, é a nossa cultura, o nosso pensamento sempre em busca de uma cura para os nossos problemas, né? De procurar resolver depois que as coisas já estão instaladas, né? A gente tem essa cultura, então, de tratar e não de prevenir. Então, eu acho que é bem importante a gente tentar mudar o momento da gente tentar mudar esse modo de pensar, né? Que a população, todos nós, eu acredito, no nosso país tem muito essa cultura, né? Então, vamos nos antecipar e tentar prevenir para deixar de tomar tantos medicamentos, de ter tantas idas aos hospitais, consultas, tudo isso, porque eu acho que se a gente prevenisse antes, eu acho uma forma mais segura da gente viver, né? E as dicas que eu tentei selecionar coisas que eu acredito que fossem fáceis, né, ou mais acessíveis para a gente poder fazer, para as pessoas que estão em casa, mais sedentárias, trabalhando de casa. Então, para aqueles que estão trabalhando, eu acredito que seria importante adaptar o local, né? Eu sei que dentro, claro, da capacidade, da situação de cada um, tentar adaptar o seu local de trabalho para um lugar, uma situação que fique prática, que fique confortável, que seja agradável para eles permanecerem naquele local. Dentro da possibilidade, cadeira, mesa, que sejam também mais adequados, né? Uma cadeira que te dê um conforto, que te dê uma sustentação para a tua coluna enquanto tu permanece esses longos períodos sentados, mas sempre que possível levantar, né? Que marque de hora em hora eu vou levantar, eu vou dar uma voltinha, eu vou tomar uma água, vou fazer alguma coisa para não permanecer sempre naquela posição, né? Se não tem condições de adotar no momento de começar uma atividade física, mas ou qualquer atividade que puder fazer em casa, que ela seja regular, né? Que seja colocado dia, horário, quantas vezes por semana eu vou praticar isso,
que seja caminhar no pátio da casa, caminhar na garagem do edifício, subir e descer as escadas do edifício, e que seja levado isso como uma atividade física, uma prática mesmo. Mas, se possível, que seja feito um exercício de alongamento e fortalecimento muscular, fortalecimento principalmente da região do abdômen e das costas, né, que são músculos muito importantes, principalmente para a nossa coluna, né, que eu acho que vai ser uma parte do nosso corpo que vai sofrer bastante com essa situação, com essa rotina que a gente está vivendo. E também, eu acredito que seja muito importante que a gente comece realmente a conhecer o nosso corpo, né? É um tempo realmente eu acho, para isso que a gente está aqui. Então, para conhecer as suas limitações, mas também conhecer as suas capacidades, ver do que a gente é capaz de fazer. E uma coisa que parece óbvia, que é respirar, né? A gente acha que a gente respira, todo mundo respira, mas eu costumo dizer, a gente respira para sobreviver, né? Mas eu acho que seria importante também um trabalho respiratório, né? Um trabalho, porque uma boa respiração é uma respiração longa, é uma respiração profunda, né? E a gente tem muita ansiedade, é uma respiração curta. Então, se puder fazer um trabalho também respiratório, alguns períodos do dia, lembrar, dar uma pausa, respirar 3 vezes, que seja profundamente, porque isso vai acalmar a mente, vai melhorar a nossa concentração, vai relaxar o nosso corpo. E, por último, eu gostaria também de pedir, né, também de que cada um pensasse em si, né, cuidasse um pouco de si hoje, né, porque eu acho que, em primeiro lugar, sempre, para que a gente, né, cada um de nós, nos cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa casa, para que a gente esteja preparado, né, para cuidar também das outras pessoas. Ótimo, meninas, muito bom, viu? Muitos elogios aí à fala de vocês. Agradeço, né, a presença de vocês, registro a minha admiração, meu carinho por essas duas profissionais que todos os elogios que estão postos nos comentários são fato, né? Vocês são maravilhosas, muito dedicadas aí ao exercício da profissão de vocês, então, obrigado por terem aceitado o nosso convite, a todos que nos acompanharam aí, a nossa gratidão, né, por estarem mais essa noite com a gente teve aí entre 40, 50 pessoas conectadas com a gente. Lembrando, essa live, ela fica gravada, então vocês podem compartilhar, enviem para as amigas, né? Enviem para as amigas, vamos ter aí essa rede de contato, de cuidado com a nossa saúde. As lives do Chão da Escola abordaram várias temáticas nessas últimas semanas, desde o início aí da pandemia. A gente trouxe as questões voltadas à profissão docente, a essa nova realidade que está posta da educação. A gente trouxe a importância da nossa saúde mental, né, do quanto a gente precisa cuidar aí, né, da nossa mente. Agora a gente traz o quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo como um todo. Fica aí o desafio para cada uma de nós, não deixar, né, quando a gente discutia da questão da violência contra a mulher, a gente dizia, a gente não pode deixar nenhuma mulher sozinha, né, e aqui continua o desafio, que a gente não deixe ninguém sozinho, mesmo estando em isolamento social, onde a gente pode, inclusive, estar ajudando nesse cuidado da saúde, lembrando que as dicas que a Jureci e que a Dani trouxeram, elas servem para qualquer faixa etária, né, da nossa vida, seja para o idoso, né, para o jovem, para a criança, para você, né, professora que está nos acompanhando hoje, que a gente possa, de fato, repensar e cuidar aí um pouco mais da nossa saúde, que com certeza merece, e vamos estar evitando aí problemas futuros. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Quinta-feira tem mini live e sábado teremos uma live especial aí, onde a gente vai conversar sobre o poder de transformação através da cultura, da arte. Então fica aí já de antemão o convite para que todos nos acompanhem no sábado. Beijo, uma boa noite e vamos nos cuidar, vamos cuidar aí da nossa saúde, vamos cuidar uns dos outros. Um beijão aí e até quinta-feira.